Seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor. Eu quero te convidar a ter sede pela palavra, a ler as Sagradas Escrituras e a proclamar o Evangelho, porque aqui é assim, você aprende para ensinar outras pessoas. Agora estamos estudando Romanos 9. Se você ainda não assistiu a nenhum vídeo, não tem problema. Depois que acabar esse, volta um pouquinho e assiste os outros vídeos. Estamos estudando Romanos capítulo por capítulo e eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Seja um instrumento de propagação do Evangelho. Se você tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se não tem problema. Acompanhe aqui atrás comigo. Vamos estudar Romanos 9? Para a gente começar a entender o que está em Romanos 9, é preciso a gente relembrar o que foi dito no vídeo passado, que nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo, ele faz essa afirmação tão bela, que nenhuma dificuldade é capaz de me separar, de te separar do amor do Pai. Se você já conheceu o amor de Deus, eu tenho certeza que você sabe que nada pode te separar do amor de Deus. As dificuldades vão vir, vão surgir, mas elas vão te aproximar do Pai, vão te aproximar do propósito de Deus. Romanos 9, 1 e 2. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no meu coração. Agora pensa, uma pessoa que acabou de dizer que nada pode separar ele do amor de Deus, ele vai para o capítulo 9, começa o capítulo 9 dizendo que ele está muito triste. Muito triste por quem? Por quem ainda não conheceu esse amor, por quem ainda não tem essa fé, pelos irmãos dele, israelitas, porque não sei se você sabe, mas Paulo, ele era israelita, ele era romano, ele tinha dupla nacionalidade, romano, e ele era também judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Ele estava muito triste porque as pessoas que eram para conhecer Jesus, para as pessoas que eram para reconhecê-lo como Messias, ainda não serviam o Senhor, estavam distantes de Deus. Ele tinha esse amor pelo Senhor tão profundo, mas outras pessoas ainda não tinham essa fé, e isso deixava ele muito triste, a ponto dele mesmo desejar se sacrificar pelo outro. Será que você realmente tem pensado no seu irmão, no seu vizinho, no seu amigo que ainda não conhece Jesus? Porque Paulo, ele disse assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O mesmo Paulo que disse que nada poderia separar ele do amor de Deus, ele está dizendo que, se possível fosse, ele abriria a mão da salvação dele por amor ao próximo, para que outros fossem salvos, para que os israelitas pudessem perceber o como eles estavam errados, o como eles estavam distantes de Deus e poderiam se aproximar, poderiam mudar de direção, poderiam tomar uma nova decisão, poderiam realmente entender que os olhos dele estavam vendados, porque são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Tudo isso, se você já leu o Antigo Testamento, você viu que tudo isso aconteceu com o povo de Israel. Toda a história do Antigo Testamento, ela narra coisas que aconteceram com o povo de Israel. Então nós aprendemos tanto, que Deus fez tanto por esse povo. E esse povo agora não servia ao Senhor. Esse povo agora estava distante de Deus. Esse povo não acreditava no Messias. Esse povo não acreditava em Jesus. Esse povo não cria no Salvador. Então, como pode eles que receberam a glória de Deus, as alianças, a lei, o culto, as promessas do Pai, e mesmo assim hoje estavam distantes de Deus?
De repente você conhece alguém assim, alguém que já recebeu promessa de Deus, alguém que já recebeu chamado de Deus, alguém que já fez algo para o Senhor, mas agora está distante de Deus, distante do caminho. Você tem orado por essa pessoa, você tem clamado pela vida dessa pessoa. Paulo, ele clamava pelos israelitas, e você tem clamado pelo seu próximo? Deus, ele quer que a gente ame o nosso próximo, e a melhor forma que você pode fazer isso é realmente orar pela pessoa, é interceder pela vida da pessoa e, se possível, ser um instrumento de propagação do evangelho. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, só Ele é o nosso Salvador. Deles quem? Israelitas, são os patriarcas. Quem são esses patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. E também deles descende o Cristo, descende sim da tribo de Judá, vem de Davi. Toda essa linhagem é falada em Mateus, em Lucas. Então a gente consegue entender que Paulo, ele tinha muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento do Antigo Testamento, e ele sabia que o povo de Israel, do povo de Israel vinham os patriarcas, do povo de Israel vinham descendentes de Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então nós temos que crer que Deus, que Jesus, ele realmente veio em carne. Jesus não é uma ficção narrada pelos outros. Jesus não é uma mentira contada pelos outros. Jesus não é algo que os homens inventaram e colocaram na Bíblia. Não, Jesus é real. Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Jesus, ele veio de uma linhagem, e essa linhagem é narrada em Mateus e em Lucas. Então creia que ele é real, e ele morreu e ressuscitou, está na tua vida através do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo por causa de Jesus, que Jesus morreu por você. E o povo de Israel, mesmo com tudo isso, ainda não servia ao Senhor. Mesmo com tudo, mesmo com todas essas promessas, mesmo recebendo a lei, mesmo tendo como referencial Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, mesmo assim, muitos ainda queriam viver pela lei, queria justificação por obras. Romanos 9:6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos que estão indo para a igreja são de fato os servos de Deus, nem todos que são filhos de pastor realmente são tementes a Deus, nem todos que estão convivendo em meio cristão são realmente cristãos, e assim como nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Se você já leu o Antigo Testamento, você sabe que Abraão, ele teve um filho antes de Isaac, ele teve Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. O filho da promessa era o filho que Sara ia gerar. Era o filho que veio do milagre, veio do impossível. Esse era o filho da promessa. Abraão, com 100 anos, ele pôde ser pai. E aí nós temos um servo de Deus, nós temos filhos de Deus vivendo essa promessa, porque Deus, ele falou que ia cumprir e ele cumpriu. Em Romanos 9:8 nós vemos: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Então, não são todos os que são filhos de Deus. Assim como é explicado antes, nos outros capítulos, que o Filho de Deus é aquele que crê em Jesus, ele fala que desde o Antigo Testamento, não são todos os filhos que são os filhos da promessa. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. E assim hoje, quem é filho de Deus? O que crê em Jesus, o que crê em Deus. Então creia no Senhor, viva o Evangelho, seja um seguidor de Cristo, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei
e Sara terá um filho. Deus prometeu um milagre em Sara, Deus prometeu um milagre a Abraão e ele cumpriu. Deus tem feito promessas na tua vida, então creia. Ele vai cumprir, ainda que pareça impossível, ainda que você não veja como vai acontecer, Deus, Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de cumprir. Nós servimos a esse Deus, um Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de guerra, o Deus Emanuel que está contigo todos os dias. E isso não aconteceu somente com ela, mas com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. O que não aconteceu somente com Sara? O que não aconteceu somente com Abraão? Era um filho da promessa, porque no caso, o filho da promessa de Sara era quem? Era Isaac. E o filho da promessa de Rebeca era quem? Jacó. Rebeca, ela teve gêmeos, ela teve Esaú e Jacó. O mais velho era Esaú, mas o filho da promessa foi Jacó. Se você for estudar tipologia bíblica, você vai saber que existe o tipo e o antítipo. Então significa que o Antigo Testamento era uma sombra do que havia de vir. Então o que nós vemos no Antigo Testamento? Nós vimos que nem sempre o filho mais velho, o filho mais antigo, era o filho da promessa, era quem? O segundo filho. E isso é comparado com Israel, porque quem era o filho mais velho? Israel. Mas quem é o filho da promessa? É o filho que crê no Senhor Jesus. É o filho que crê em Jesus. Então ele está fazendo essa comparação com o Antigo Testamento para mostrar: epa, Israel, você é o filho mais velho, você recebeu a lei, você recebeu a promessa, você recebeu a aliança, mas calma, filho mesmo de Deus é aquele que crê em Jesus. Então creia no Senhor Jesus. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí vem de novo ele falando da graça. Desde o Antigo Testamento ele traz à tona dizendo: calma, não se preocupa, porque nunca seremos realmente merecedores. E aí que entra a graça de Deus. Não é pelo seu muito esforço, não é pelo seu muito fazer, é pelo que Deus já fez por você. É um favor imerecido, é pela graça de Deus. Ele te deu de graça e de graça você dá. De graça você se entrega para Deus, para o próximo. De graça você se doa. De graça você é um instrumento do Senhor. E eu creio que Deus vai te usar, que Deus vai fazer com que você perceba que você é filho da promessa, que você é aquele eleito pelo Senhor, que você é aquele que foi chamado, que creu no Senhor e que agora é instrumento dele, no reino dele. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, Esaú será mais servo do mais moço, Jacó. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Uma coisa que é importante a gente falar desse capítulo é que se você olhar esse capítulo isoladamente, você vai pensar: tá aí, Alessandra, predestinação. Peraí, não é bem assim. Se você já leu os capítulos anteriores, você vê que é uma escolha da pessoa crer ou não crer no Senhor Jesus. Nós vimos no final do capítulo 1 de Romanos, pessoas que não quiseram saber de Deus. E aí Deus faz o quê? Ah, não quer saber? Tudo bem, é uma escolha sua. Vai, e que entrega essas coisas erradas que você está fazendo. Então, sim, se você não servir ao Senhor Jesus, Deus pode até endurecer o teu coração. Vamos já falar sobre isso. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele tem misericórdia de quem ele quer, tem compaixão de quem ele quer. E isso é a soberania de Deus. Nosso Deus é um Deus soberano. Não podemos questionar o Senhor. Não questione o que Deus tem feito na vida dos outros. Não questione as coisas difíceis que têm acontecido na tua vida. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te transformar. Mas para isso você precisa romper.
entender, você precisa realmente entender que você tem um Deus que entende todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Então você não pode ficar questionando Deus porque teve misericórdia desse, porque teve compaixão daquele. Não, viva a sua vida, dê o seu melhor para Deus, mas saiba que por mais que você dê o seu melhor, nunca chegará ao patamar perfeito, aquele patamar que é seu merecimento. Não é seu merecimento, é o favor imerecido de Deus. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem a misericórdia. Nunca vai ser pelo que você fez, e sim pelo que Jesus fez. Sempre temos que glorificar a Deus, que foi pela misericórdia de Deus, que foi pelo sacrifício de Jesus, que hoje nós podemos ter a oportunidade de clamar, Abba, Pai. É pelo sacrifício de Jesus que temos a oportunidade de ter a vida eterna. Não é pelo cumprir a lei, porque nunca realmente poderemos cumprir toda, mas é pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É pela presença de Deus, é pelo Espírito Santo que nos orienta do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos mostra o que realmente é a verdade, que Jesus é a verdade. Romanos 9,17, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, aquelas pessoas que decidem não se aproximar de Deus, Deus pode usar essas pessoas para abençoar o Filho de Deus. Então, às vezes você fica questionando, mas Deus, tem aquela pessoa que me persegue, tem aquela pessoa que quer fazer o mal contra mim. Olha, tem gente que crucificou Jesus. Mas, gente, tudo isso que aconteceu, tudo isso que aconteceu com Jesus, que aconteceu com os apóstolos, que aconteceu na tua vida, que está acontecendo hoje, tudo isso está cooperando para o teu bem, tudo isso está cooperando para o Evangelho, tudo isso tem um propósito de acontecer, porque Deus usa até aquelas pessoas que estão afastadas dele para que o propósito dele se cumpra. Deus aproveitou-se da oportunidade que Faraó, ele estava distante de Deus, endureceu o coração de Faraó, e Faraó foi usado o quê? Como instrumento para que pessoas pudessem servir ao Senhor, para que pessoas vissem realmente o que aconteceu através do povo de Israel. O povo de Israel viu o milagre, o povo de Israel viu a presença de Deus, o povo de Israel, ele presenciou grandes coisas, o mar vermelho se abrindo pelo endurecimento do coração de Faraó. Isso aconteceu para que milagres acontecessem no povo de Israel. As circunstâncias difíceis vão ser convertidas em bênção na tua vida, vão ser convertidas em aprendizado. Ele coloca a gente, prova a gente no fogo, para que a gente possa sair de lá melhor, para que a gente possa sair aprovado pelo Senhor, aprovado para cumprir a nossa missão. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Ele é que decide, Ele é que age. Então nós temos que crer na misericórdia do Senhor. Não é predestinação. Isso é, primeiro, a escolha da pessoa. A pessoa escolheu por Jesus, Jesus vem e abraça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é plano de Deus que todos se convertam. Mas se a pessoa não decide por Deus, se a pessoa realmente não busca o Senhor, então ele também pode endurecer o coração dessa pessoa, para que esse endurecimento tenha um propósito que na hora a gente não consegue ver, mas Deus, ele lá na frente sabe qual é o objetivo disso. Deus lá na frente sabe qual é o propósito de cada coisa. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? Mas olha, pense o seguinte: cada um de nós tem um livre-arbítrio.
Você pode escolher. Você pode escolher estar com o Senhor ou não estar. É uma escolha sua. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Isso é uma mania que a gente tem muito, né? Que é questionar o porquê Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que somos desse jeito. E aí Deus ele fala: meu filho, quem é você para questionar comigo? Você é vaso. Eu tô te moldando e eu sei o que é melhor para sua vida. Deus tem projetos maiores, melhores do que a gente consegue imaginar. A gente só consegue ver o presente. O nosso Deus é atemporal. Ele olha o nosso passado, presente e futuro. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós nunca conseguiremos ter a visão do Senhor. Então, quem somos nós para ficar questionando o que aconteceu? Quem somos nós para ficar questionando: Deus, por que a pandemia? Por que isso aconteceu? Deus, por que teve tanta desgraça? Quem somos nós? Porque Deus teve um propósito na vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus te ensinou muitas coisas nessa pandemia. Eu tenho certeza que Deus te mostrou e te deu muitas oportunidades para você se aproximar mais de Deus. Então se aproxima mais do Pai. Tem coisas que você não entende hoje, mas vai entender no futuro. Creia nessa palavra. Romanos 9:21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, será que a gente pode ficar questionando: poxa Deus, por que você não selecionou o povo de Israel? Por que você não acolheu logo o povo de Israel? Poxa, eles receberam a promessa, receberam a lei, receberam tanta coisa. E agora você está dizendo que só vai ser salvo aquele que crê no Senhor Jesus? Mas Deus é soberano. Deus, ele escolhe o que fazer com cada vaso. E se você é instrumento de Deus, se você crê no Senhor Jesus, você será um vaso para honra. Você será um vaso moldado para o Senhor. E se você não crê, infelizmente, só resta um caminho, que é a morte eterna, que é o distanciamento eterno do Senhor. Não queira esse caminho. Viva para o Senhor, viva para Deus, e você lá no final terá a vida eterna ao lado do Pai. E diremos: se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, saiba que se você não servir ao Senhor, só há um caminho: destruição. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Se você é instrumento de Deus, se você é vaso para honra, só há um caminho para você: a glória de Deus, a vida eterna com o Senhor. Você vai também conhecer as riquezas da glória. Se você é vaso para desonra, você só tem um caminho: a destruição, a ira, o distanciamento de Deus. Se você é vaso para honra, você tem a riqueza da glória, você tem misericórdia de Deus, você tem a glória de Deus na sua vida. Tem dificuldade para escolher? Não! Então escolha o Senhor, escolha a vida com Deus, escolha ser vaso de honra. Esses vasos somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Todos os que creem no Senhor, não só os judeus, não só aqueles lá mencionados no Antigo Testamento, não. Todos os que creem em Jesus, não só os judeus, mas também gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada ao que não era amada. De repente tem gente assistindo esse vídeo dizendo: mas eu não me sinto amado por Deus, eu não me sinto povo de Deus. Mas não é isso que diz na palavra. Se você crê em Jesus, você é povo de Deus, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Sinta agora esse amor de Deus. Deus, ele te ama, não é pelas circunstâncias boas na vida, não. É ainda que tudo esteja difícil, ele continua te amando. Deus, ele está no comando. Deus, ele está no controle. Deus, ele está à frente de toda a situação, porque você já entregou sua vida a ele. Você está sob a direção do Espírito. Você está vivendo guiado pelo Espírito Santo. No lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados
filhos do Deus vivo. Antes, os gentios, eles não eram considerados povo de Deus, os israelitas não consideravam eles povo de Deus, mas Deus está dizendo, eles são sim povo de Deus, eles são sim meus escolhidos. E olha que isso não é novidade, tá? No Novo Testamento, isso não é algo só do Novo Testamento. A gente vê, inclusive, no Antigo Testamento, Deus acolhendo pessoas que não eram, a princípio, o povo de Deus. Raabe, a gente vê Ruth, pessoas que não estariam enquadradas no que seria a promessa de Deus, foram até parte da genealogia de Jesus. Todas essas pessoas foram abraçadas por Deus. Isso já acontece desde o Antigo Testamento. E agora no Novo Deus está dizendo, não são só os judeus que serão salvos, mas os gentios também. Mas é por ser judeu? É por ser gentil? Não, é por crer em Jesus. É por crer em Jesus que serão salvos. É por crer em Jesus que serão vasos para a honra. É por não crerem em Jesus que serão vasos para a desonra, que serão vasos da ira, que serão vasos da destruição. Tome a decisão que realmente agrade a Deus. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, o que crer em Jesus é que será salvo. Então não é pela quantidade. Porque tinha muitos israelitas, centenas, milhares, então esses são só os filhos da promessa. Não, os filhos da promessa são os que crerem no Senhor. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, se não tivéssemos Jesus, se não tivéssemos o Senhor na nossa vida, nós já estaríamos destruídos, porque é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Deus, Ele tem misericórdia da nossa vida, tanta misericórdia que Ele entregou o Filho dele para nos salvar. Temos que agradecer todos os dias o que Deus fez por nós, o que Jesus fez pelas nossas vidas. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Que não buscavam a justificação conseguiram por meio da fé. Você crê em Jesus? Então você está justificado. Você é tornado justo pelo que Jesus fez por ti. A sua fé no Senhor é capaz de te tornar justo. Porque pelo seu merecimento, não pelo que Jesus já fez. Isso é maravilhoso. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. E aí de novo ele volta para Israel. Que Israel não está buscando a justiça pela fé. Israel está buscando a justiça pelas obras. Infelizmente até hoje tem gente que se acha justo não pela sua fé, mas pelo que faz. Eu faço muito isso, eu faço muito aquilo, vou para a igreja todo dia. Olha ali como eu poso ali, eu tenho uma pose de certinho ou de certinha. Então é isso que vai me salvar? Não é isso que vai te salvar, é a tua fé no Senhor que vai te salvar. O que você fizer de obras vai ser consequência da sua fé e não a causa da fé. A consequência da sua fé é uma vida transformada no Senhor. Deus, Ele quer transformar a tua vida, mas primeiro você tem que crer no agir de Deus em você, na fé que Deus, Ele gera em você e que é possível sim você tomar essa decisão de viver de fé em fé, viver pela fé, viver crendo no Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por quê? Porque Israel não buscou a justificação pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então isso já estava profetizado no Antigo Testamento. Isso já estava dito que viria uma pedra de tropeço para os israelitas, porque para eles era escândalo conseguir imaginar que o Salvador, ele não era aquele libertador político, e sim alguém que tinha morrido numa cruz, que para eles era sinônimo de condenação, era sinônimo de pecado, era sinônimo de alguém que tinha feito algo muito errado. Então para
para eles não vinha isso na mente, como Jesus podia ser o Salvador deles, mas porque eles estavam crendo em outro tipo de Messias, que não era o Messias prometido pela Bíblia. Deus, ele promete aquela pedra angular, que quem nele crê não vai ser envergonhado. Tenha certeza que se você crê em Jesus, você não vai ser envergonhado. Tenha certeza que se você crê no Senhor, Deus, ele vai falar contigo, vai te ensinar e vai te mostrar tanta coisa. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Jesus. Espero você no próximo vídeo. Semana que vem temos mais, estudaremos Romanos 10. Que Deus te abençoe e até sábado que vem.